Que bênção, que alegria podermos estar juntos. Há pouco tempo tivemos um retiro com as irmãs, há poucos meses atrás, 2 para 3 meses. E temos uma alegria renovada, irmãs, no nosso coração, de podermos estar com um número tão grande de irmãs nessa noite mais uma vez, assim como foi naquele tempo que tivemos juntos. Vamos ter uma palavra de oração antes de iniciarmos compartilhar a palavra. Muito obrigado, amado Pai Celestial, porque reconhecemos plenamente de que nos reunimos nessa noite por causa do Teu propósito em nos chamar para sermos quem somos, para exercermos as funções a que o Senhor nos tem chamado. E obrigado por podermos, sobretudo, abrir a Tua palavra, lê-la, meditar nela, estudá-la, suplicando, Senhor, que Teu Espírito Santo use esse tempo de comunhão para real edificação, transformação, convicção das nossas vidas diante de Ti. Que realmente seja um ministrar do Teu Espírito mesmo aos nossos corações. Cuida desse ambiente em todos os sentidos, dos corações das irmãs que aqui estão, para que realmente estejamos em condições espirituais, para que o Senhor encontre acesso amplo aos nossos corações. E te pedimos isso, confiados, que esse é o Teu propósito ao nos reunirmos. Oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir no livro de Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9, versículo 1. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Vamos ler uma vez mais. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 14, também o verso 1. Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Vamos observar essa relação intensa entre os dois versos. O que nós vemos no capítulo 9, verso 1? A sabedoria edificou a sua casa, lavrou suas 7 colunas. Veja a primeira frase. A sabedoria edificou sua casa. Veja a primeira frase do verso, capítulo 14 de Provérbios agora, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa. Muito claro, queridas irmãs, que a relação é direta entre essa sabedoria que, em Provérbios 9, definitivamente se refere ao nosso Senhor Jesus. Ele é a sabedoria com S maiúsculo. É Ele quem edificou a sua casa. É Ele quem lavrou essas 7 colunas. As irmãs conhecem, penso eu, relativamente bem, pelo menos, o texto de Provérbios 9, o capítulo todo de Provérbios 9. Então é um capítulo que fala sobre essa sabedoria pré-encarnada, porque se refere ao Senhor Jesus que viria e Ele é a sabedoria de Deus que edificaria e edificou a sua casa. O que é dito em Mateus 16? Palavras do nosso Senhor. Eu edificarei a minha igreja, casa. Não é? Então, mais um verso importante, Mateus 16.
Não fomos lá para sermos mais concisos, mas guarde isso aí. Coloque esses 3 textos numa relação direta, porque eles têm uma relação direta, muito clara. Então o Senhor edificou a sua casa, eu edificarei minha igreja, foi isso que ele fez com a sua morte, com a sua ressurreição, em termos experimentais ou subjetivos. Ele, o Senhor, através do Espírito Santo, continua fazendo isso, porque ele só completará na sua segunda vinda. Então o Espírito Santo foi enviado para quê? Para que então a casa de Deus, o testemunho de Deus, possa ser edificado nessa terra, até que o nosso Senhor Jesus venha, e então a obra estará encerrada. Ele poderá olhar para a igreja e dizer: esta afinal é osso de meus ossos e carne de minha carne. Então, que lindo é nós colocarmos esses 3 textos nessa relação. Segunda coisa, eu sei que a palavra edifica, ela tem o mesmíssimo sentido de uma outra que eu vou usar aqui, mas eu gostaria de utilizá-la nesse texto de Provérbios capítulo 1, para que as irmãs já comecem a pensar sobre isso. O que esse texto está dizendo aqui é o seguinte: a mulher sábia constrói sua casa. A mulher sábia constrói sua casa. Irmãs, sabe que enquanto colocava diante do Senhor os assuntos a serem compartilhados nessa reunião, já que teremos uma reunião apenas, só com irmãs, e são tantos os assuntos, mas são tantos os assuntos, que chega a desesperar o nosso coração. Então há um misto muito claro no meu coração nessa noite, junto com esse número tão grande de irmãs. Primeiro, já expressei no início, o gozo, a alegria de ver o desejo e o encargo das irmãs no que concerne a compreender a palavra do Senhor e o que a palavra do Senhor diz sobre o chamamento das irmãs como mulheres, em primeiríssimo lugar, mulheres, e também como esposas, e também como mães. Então nós iremos até mesmo tocar em alguns pontos aqui que tem uma relação direta simplesmente com a mulher, e não necessariamente com a mulher casada, e nem necessariamente com a mulher que é mãe. Então, nesse sentido, nós poderíamos até ter mulheres solteiras aqui, porque a carga principal está relacionada a esse assunto da feminilidade madura. E esse chamado para uma feminilidade madura é um chamado para toda mulher, independente dela ser esposa ou dela ser mãe, ela é mulher. E ela foi chamada pelo Senhor, ouça com atenção, não apenas para ser uma mulher que tenha maturidade espiritual. Vou buscar explicar isso para ficar bem claro. Não apenas chamadas para terem maturidade espiritual, como também os homens foram. Todos os filhos do Senhor foram chamados para isso. Mas também foram chamadas para terem uma feminilidade madura. No que será que essas duas coisas se diferem? Bom, maturidade espiritual, como já falei, é um chamado para todos que pertencem ao Senhor, avançando, conhecendo, amando, servindo e entrando mais nas realidades maravilhosas, riquezas insondáveis do nosso Senhor Jesus. É um chamado para todos nós, independente se somos homens ou mulheres. Então isso é maturidade espiritual. Agora o que é, no caso de estarmos compartilhando com irmãs, o que é feminilidade madura? E será que nós podemos mesmo separar uma coisa da outra? Será que há possibilidade de haver uma maturidade espiritual em uma irmã que tenha carência de feminilidade madura? Infelizmente a resposta é sim. Porque essa questão de feminilidade, ela toca aspectos muito específicos. E nós vamos ver na medida que compartilhamos. Então não será apenas uma questão de avanço em maturidade espiritual. O chamado das irmãs é um chamado para desenvolverem, quero repetir mais uma vez para guardarem nos seus corações, uma feminilidade amadurecida para o louvor da glória do nome do Senhor. Então, vamos voltar à introdução, onde nós estávamos. A mulher sábia constrói sua casa. Antes de entrarmos em detalhes e prolongamentos disso,
queria que você ouvisse também com muita atenção um pequeno texto que eu vou ler aqui. Primeiro, de quem é o texto? Esse texto é do segundo presidente dos Estados Unidos, lá na origem da nação americana. O segundo presidente dos Estados Unidos. Ele se chamava John Adams. John Adams. Escute o que ele escreveu sobre a influência das mulheres. Então ouça com bastante atenção. Baseado em tudo o que eu li sobre história, política, vida humana e costumes, tirei a seguinte conclusão: o comportamento das mulheres é o barômetro mais exato para determinar o grau de moralidade e virtude de uma nação. As irmãs estão entendendo por que eu disse no início que há um misto no meu coração nessa noite de gozo e alegria por estarmos juntos na comunhão aos pés do Senhor, por outro lado um peso muito grande, imenso. Vou repetir essa primeira frase e o texto ainda não terminou, vou seguir com ele. Baseado em tudo que li sobre história, política, vida humana e costumes, tirei a seguinte conclusão: o comportamento das mulheres, comportamento, na língua, o texto original é em inglês, então a palavra para comportamento não é apenas no sentido de conduta, é no sentido da vida geral das mulheres. É isso que o termo na língua original significa, certo? O comportamento das mulheres é o barômetro mais exato para determinar o grau de moralidade e virtude de uma nação. Os judeus, os gregos, os romanos, os suíços, os holandeses, todos perderam o espírito de comunidade e as suas formas representativas de governo quando perderam o recato e as virtudes domésticas das suas mulheres. Ouviu bem, irmã? Como nós precisamos permitir que essas palavras ecoem no nosso coração, especialmente, é claro, no caso das irmãs que são do Senhor, que conhecem o Senhor, que querem viver para os propósitos do Senhor. Então vou repetir essa última parte novamente, para que fique claro. Os judeus, os gregos, os romanos, os suíços, os holandeses, veja de quem que ele está falando, do povo, da elite cultural, certo? Todos perderam o espírito de comunidade e as suas formas representativas de governo quando perderam o recato e as virtudes domésticas das suas mulheres. Mais à frente, esse texto tão bonito, ele será elucidado naquilo que vamos compartilhando aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de dizer às irmãs, aqui por amor especial, às irmãs mais novas, às mães mais novas, né? E esposas mais novas. Todas as funções que o Senhor nos designou, primeiro como seres humanos, primeiríssimo, e depois, e sobretudo, como aqueles que foram chamados para serem dele, chamados por ele. Todas as funções que ele nos designou, elas só foram designadas para um motivo: para serem para o louvor da glória da sua graça. Então essa é a primeira coisa muito simples e muito importante a ser guardada no coração de todas as irmãs. Se você é mulher, o Senhor te chamou assim. Você não é fruto do acaso. Se você ainda, sendo mulher, é também esposa, outra função. Ser mulher é uma função. Ser esposa é uma outra função. E ser mãe é uma terceira função. Então as irmãs que estão aqui abrangidas por essas três funções, elas têm uma tríplice função. Mulheres é a primeira, diferentemente dos homens. Os homens não cumprem essa função, né? E vice-versa.
Então, mulheres, esposas e mães. Talvez mães. Há mulheres que não têm filhos, né? Então tem uma dupla função. Se não tem dupla função, tem uma função. Sublime. São mulheres. Foram chamadas para desenvolver, repetindo, uma feminilidade madura para o louvor da glória daquele que as fez. Então essa é a primeira coisa, que eu não vou me alongar nela, para não entrarmos nesses assuntos muito básicos, né? Já que eu sei que a maioria das irmãs aqui tem ouvido a respeito disso há algum tempo. Então vamos deixar o mais básicozinho. O sentido de ser esposa, o sentido de ser mãe, o papel de uma esposa, o papel de uma mãe, não é? Vamos, por enquanto, deixar essas coisas. Embora mais tarde vamos tocar em alguns detalhes, né? Segunda coisa, ainda como introdução. Há pelo menos, queridas irmãs, 3 grandes desafios que, sem dúvida, precisam ser enfrentados por vocês, de frente realmente. 3 grandes desafios. Agora apontando para a vida conjugal. E aqui as irmãs que foram convocadas nessa noite são irmãs que têm experiência conjugal, né? São casadas. Então eu gostaria de colocá-lo da seguinte forma. Para você guardar bem isso e meditar nisso, vamos colocar como 3 letras D, de dado. A primeira, e normalmente é enfrentada no início da vida conjugal, da sua relação com seu marido. Desapontamento. É o primeiro grande desafio. Especialmente para as irmãs mais novas, talvez aí até 5 a 8 anos de casadas. Desapontamento. O que significa esse desapontamento? Para colocar também de um modo muito simples, essas ideias que foram nutridas no coração das mulheres por um motivo ou por outro, relacionado ao casamento, e são ideias fortes. Na imensa maioria das vezes são muito mais fortes do que são nos homens. O coração da mulher idealiza o casamento de uma maneira que o coração de um homem basicamente nunca idealiza. Nunca. Então aí está uma outra diferença imensa entre um homem e uma mulher. Então, quando se entra na vida conjugal, o primeiro desafio é desapontamento. E o que é desapontamento? Aqueles ideais, eles passam a ser solapados, literalmente. E aqui não estou me referindo a nada drástico, que possa ocorrer nessa vida conjugal que venha solapar esses ideais. Mas é porque o ideal é sempre mais elevado do que a realidade na experiência conjugal. Então o primeiro tema é o desapontamento. Alguns chamam isso de, você já deve ter ouvido isso, complexo de Cinderela. Você já ouviu isso? Ela cresceu ouvindo essas historinhas, né? De princesa. E esse complexo de Cinderela é alojado no coração dela. E ele vai ser destruído logo que ela se casar. Essa é a realidade, não é? Porque, irmãs, isso é conto de fadas. Isso não tem substância, não tem realidade, né? Então, está aí o primeiro desafio, não vou me deter muito nele, até porque toca os anos mais iniciais, né, da vida conjugal. Agora, vamos avançar um pouquinho mais para esse segundo D. Depois de um desapontamento, nós temos o perigoso e desafiador desânimo. É o segundo D. Sabe do que esse desânimo fala? Aquela pergunta que surge no coração das mulheres já casadas há algum tempo. E a pergunta é assim: para que enfrentar tudo isso? Desânimo. Para que continuar enfrentando tudo isso? A resposta, só há uma resposta. Uma compreensão clara do propósito de Deus com respeito ao casamento. E aí, minhas irmãs, já que hoje nós estamos falando só com irmãs, que aquele texto inicial fique realmente gravado aí no seu coração. Porque se a palavra de Deus está dizendo que a mulher sábia, ela constrói sua casa, então é claro, casa, que será que casa que é essa? Será que essa mulher sábia tem que ser engenheira ou mestre de obras? Será que é isso que o texto está dizendo? Não é? É claro que não, não é? Está dizendo que ela vai construir, acho que seria melhor trocar a palavra casa para lar, não é? Porque casa aponta muito mais para a estrutura física e lar aponta para o ambiente.
né? Doméstico. Então é isso que a palavra diz, que a mulher sábia constrói. E por isso eu estou enfatizando tanto a palavra constrói. Porque não é herdado, não é automático, não virá no dia do seu casamento. E nem virá daí, quem sabe, 5 anos, 6 anos, 7 anos. E talvez nem virá com 30 anos. Depende do quê? Depende de que, nesse aspecto, né, estamos compartilhando com irmãs, os homens têm a sua imensa responsabilidade também, é claro, já foi compartilhado com eles, né? Mas aí está dizendo que essa mulher, com sabedoria, ela construirá o seu lar. Assim como a insensata, sem sabedoria, com as suas próprias mãos, ela vai destruí-lo. Não é importante, irmãs? Não é precioso e não enche o nosso coração de peso, de carga? Porque a palavra do Senhor não é exagerada, nunca, não é? Então aí está o segundo D, desânimo. Só pode ser enfrentado à luz de uma visão clara de qual é o propósito do Senhor de estarmos casados ou casadas, né? Terceiro D, o último. E, sem dúvida, aqui nós estamos passando por estágios. Desapontamento, desânimo. Agora o último, desilusão. É uma palavra forte também. Mas sabe, irmãs, eu nunca tive encargo do Senhor de assentar para escrever um livro. Ainda. Mas dizem que um homem mais velho, ele começa a pensar nessas coisas, né? Mas eu não tenho pensado nisso não. Mas deixe-me dizer uma coisa para você, irmã. Se eu fosse escrever um livro, talvez, nessa área de vida conjugal, sabe qual o título que eu daria? A bênção da desilusão. A bênção da desilusão. Porque é quando nós chegamos aí, é que nós abrimos lugar para compreender realmente, com toda a realidade do que isso significa, o que é o matrimônio. E por que o Senhor nos chamou para ser mulheres ou homens casados. Por quê? Qual é o seu propósito? Então, para colocar isso também em termos de uma pergunta, ou de uma declaração melhor, né? Como nós colocaríamos esse assunto da desilusão, finalmente? Acho que ela pode ser expressa na seguinte frase: eu errei, e então estou casada com a pessoa errada. Essa é uma conclusão errada. Por quê? Porque a mulher sábia constrói seu lar, sua casa, enquanto a tola com as suas mãos a derruba. Então, queridas irmãs, que importante é que as irmãs considerem esse processo resumido nessas 3 palavras. Isso ainda como introdução, não quero também ficar detido nisso. Vamos para mais um passo. Se isso é assim, como estamos compartilhando, eu penso que há 4 movimentos que são essenciais para que nós avancemos nesse assunto do matrimônio. 4 movimentos. E vamos colocá-los de novo numa ordem, que penso deve ser entendida e seguida, nessa ordem. Então vou citá-lo na ordem. O primeiro e mais essencial, mais sublime movimento. 4 movimentos. O primeiro, um movimento em direção ao Senhor. Esse é o primeiro movimento. É ele que vai determinar tudo. Sabe, minhas irmãs? Muitos de nós aqui, me incluindo, já temos idade suficiente para sabermos que não há métodos para se edificar um lar. Não há nenhuma apostila, nem 5 passos, nem 10 passos, nem 20 passos, nem nada, para a edificação de um lar cristão que agrade o Senhor. Não há. Se ainda não abandonamos, precisamos de uma vez por todas abandonar esse tecnicismo que tem havido abundantemente na mente daqueles, já falamos isso no encontro das irmãs, que estão utilizando técnicas psicológicas, são chamados coaches, e são chamados de coaches evangélicos. Para mim, isso é uma barbaridade. Não existe coach evangélico. Ou ele é evangélico, ou ele é coach. Coach evangélico não existe. Então, essas pessoas têm buscado usar técnicas e métodos, dizendo, faça isso, ande por aqui, é assim que funciona. Né? E isso tem um nome. Isso se chama pragmatismo.
Faça assim que funciona. Mas, minhas irmãs queridas, o primeiro e mais essencial e mais sublime passo, movimento que precisamos fazer para construir o lar é o movimento em direção ao Senhor. Irmãs, nesses anos servindo ao Senhor, já são muito mais de 40, nós temos visto lares que literalmente são construídos pela sabedoria das suas esposas, apesar muitas vezes da tolice dos seus maridos, pela consagração de suas esposas, às expensas da falta de consagração dos seus maridos. Está ouvindo bem, irmã? Por quê? Porque a Bíblia disse: a mulher sábia constrói a sua casa. Aí você me perguntaria, se o marido, segundo a ordem bíblica do nosso Deus, do mesmo Deus, o Deus da Bíblia, ele diz que o marido é o cabeça da mulher, então por que se construir o lar não foi designado ao marido? Uma excelente pergunta. Sabe por quê? Tem uma resposta dupla. A primeira parte dela: o encargo especial, não único, mas o encargo especial que o Senhor concedeu aos maridos cristãos é prover o seu lar. Mas não é apenas prover materialmente. É provê-lo espiritualmente, provê-lo emocionalmente, afetivamente, não é? Então esse encargo é, em especial, o principal do homem. Agora o detalhe é o seguinte: se o marido e pai, ele tem um encargo principal dessa provisão, que inclui, é claro, ele então deixar o seu lar para prover para a sua família, quem é que está em contato com o lar às 24 horas do dia? E com os filhos todo o tempo, não é? E batalhando com eles, e passando o arado, e jogando sementes. Quem é? A mulher sábia constrói a sua casa. Que lindo, minhas irmãs. Eu entendo muito claramente, porque já li de um irmão do passado, nesse caso específico, ele estava falando sobre o uso do véu por parte das irmãs. Ele chegou a dizer assim: eu gostaria de ter nascido mulher para que eu cobrisse a minha cabeça. Tal importância ele dava à posição, à função, ao lugar da mulher e o que ela representa na casa de Deus, porque ela representa a própria igreja que se cobre diante do Senhor. Então, aí está, o movimento primário e insubstituível. Por que, irmã, será que é tão importante falar nisso? Também vamos nos deter com mais detalhes à frente. Mas há aqui uma tentação enorme se esse primeiro movimento não é compreendido. Sabe qual é? Tentar fazer o papel do Espírito Santo na vida do marido. Impossível. A obra do Espírito Santo só é feita pelo Espírito Santo. Ninguém pode fazer a obra do Espírito Santo. Então o que as irmãs podem fazer? E o contrário também é verdadeiro, né? Orarem. O coração, um texto muito citado pelas irmãs, de Provérbios também, o coração do rei está nas mãos do Senhor. E este Senhor, segundo o seu querer, o querer do Senhor, o inclina. Então as irmãs nunca conseguirão, pelos seus próprios braços, inclinarem o coração dos seus maridos àquilo que vocês desejam incliná-lo. Nunca conseguirão. Só o Espírito Santo pode fazer essa obra. Mas então você vai cruzar o braço e ficar aguardando? Oração. Trabalhar com Deus. Senhor, que o Senhor seja a vanguarda, guardíssima, a vanguarda, aquele que vai primeiro, no coração do meu marido e intervenha. Essa é a oração. Essa é a oração. Intervenha, Senhor, como vanguarda no coração dele. Então, esse é o primeiro movimento. Também não vou entrar muito nele, ficaríamos a noite toda aqui falando. Você poderia chamá-lo de altar pessoal. Você já ouviu também essa expressão, estou seguro disso. Edificar um altar pessoal sólido diante do Senhor. E ele também não vem no acaso, irmãs. Ele não vem no automático. Requer uma vida de dedicação ao Senhor.
requer aprender o ambiente de oração. Porque isso é vida de oração. Não é apenas o tempo designado, que aliás, infelizmente, muitos maridos e muitas esposas nem têm, não é? Esse tempo designado a sós com o Senhor, e Ele é fundamental, mas não é ainda só Ele. Ele deve ser o fundamento para um prolongamento, e esse prolongamento é viver na presença do Senhor, não permitindo que nada nos separe da presença do Senhor, em comunhão direta e constante com Ele em todo o tempo, porque é para isso que nós somos chamados, não é? Então aí está o primeiro movimento. O segundo movimento, pela ordem, o movimento para com o seu marido. Também, sem entrar em muitos detalhes, o tempo é exíguo para isso, mas deixa eu mencionar duas coisas para você meditar, já que está aí gravado e as irmãs também estão fazendo suas anotações. Então eu gostaria de destacar dois movimentos em direção ao marido para serem firmemente considerados. Há mais movimentos, mas quero destacar dois. O primeiro deles, suporte. Irmãs, que interessante de novo, porque as irmãs poderiam pensar, mas o Senhor designou o meu marido, cristão, muito mais, ele sendo cristão, como cabeça do lar. Não é ele que deve me dar suporte? Claro que ele deve te dar suporte, mas a pergunta é, e se ele não tem te dado suporte? E se o suporte não tem sido suficiente? Mesmo que o suporte seja suficiente, você acha que o suporte dele é suficiente no que concerne a qualidade de vida espiritual que você deve ter? Também não é. Porque, irmãs, há um paradoxo aí muito extraordinário na vida conjugal. Ao mesmo tempo que o Senhor diz, serão os dois uma só carne, tão íntima é essa união, o que toca um, toca o outro, o que mexe com um, mexe com o outro, o que o Senhor faz em um, Ele intenta fazer em outro, claro que de formas diferentes, não é? Porque Ele trata essa unidade, que são dois, mas são um, não é? De uma única maneira, são uma só carne diante dEle. Então, é claro que sim, é dever do esposo dar suporte para suas esposas. Agora, deixa-me dizer outra coisa aqui para você. Agora como esposo, cristão. Um homem cristão, um marido cristão nesse caso, quando ele recebe o suporte, e aqui me refiro a suporte espiritual, sim, sem dúvida, é o primeiro inclusive, mas também um suporte emocional, um suporte intelectual inclusive, um suporte para a vida, para enfrentar a vida. Minhas irmãs, não há obstáculo que esse marido considerará grande demais. Os irmãos estão entendendo? Porque tudo que um marido cristão que minimamente conheça o Senhor e ame o Senhor busca é o suporte da sua esposa para os assuntos que tocam a vida, a família, o lar, os filhos, tudo. Tudo. Trabalho, todas as questões estão incluídas aí. Então, suporte é uma imensa necessidade. Porque pense comigo o contrário, como também temos visto nesses anos andando com o Senhor. Pense sobre um lar cristão em que uma esposa não dá suporte ao seu marido. Pense, você deve conhecer alguns, não é? Veja a condição deste marido. Então, essa questão do suporte é muito claramente entendida quando abordamos esse assunto com maridos cristãos, que têm a função de encabeçamento, certo? Mas ela é pouco entendida quando abordamos essa necessidade para irmãs, que são então encabeçadas pelos seus maridos. Então por isso estou chamando a atenção das irmãs. Suporte. Para que eles sejam encorajados nas suas funções. É extremamente essencial. Segundo elemento que acompanha esse primeiro aí, movimento em direção ao marido, né? Esse segundo movimento, na verdade, em direção ao marido. O segundo elemento dentro desse segundo movimento. Então, se o primeiro é suporte, o segundo que aconselharia as irmãs a meditar, a considerar aos pés do Senhor, é paciência. Suporte e paciência. Minhas irmãs,
A palavra paciência na Bíblia, na língua original, de novo, no grego, no caso, no grego do Novo Testamento, ela tem alguns sentidos. Por exemplo, paciência é, em alguns versos, na nossa Bíblia, traduzida por longanimidade. O que é longanimidade? É ter um ânimo longo. Não é? E isso, você vê, toca a primeira palavra que mencionamos aqui, suporte. Qual irmã conseguirá ter um suporte efetivo para com o seu marido se ela não tiver longanimidade ou paciência? Então você está vendo que essas duas coisas vão andar juntas? Suporte e paciência. Como já falamos, nesse aspecto aqui, paciência mais uma vez. As irmãs nunca vão conseguir fazer o papel do Espírito Santo na vida dos maridos. Então vão precisar de paciência. Porque o Espírito Santo tem o tempo e tem o modo. E sabe, queridas irmãs, mais uma coisa. Pense, por exemplo, em 1 Coríntios 13, quando fala sobre o amor. O amor é paciente. Sabe qual seria uma outra tradução? Sofredor. Não é? Todos que exercem paciência estão sofrendo. Ou não? Você está tendo paciência para que o seu filho aprenda uma lição que está difícil. Então você está sofrendo. Você está tendo paciência porque você está buscando dar suporte para alguém que não entende o significado do que você está fazendo. Não é? Então, paciência. E às vezes até usamos essa palavra no sentido muito negativo, né? Eu já insisti demais com meu marido, agora paciência. Não é assim? Então, paciência inclui longanimidade, paciência inclui tolerância, paciência inclui perseverança. Olha isso. O texto de Tiago diz assim, Tiago capítulo 1, versos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Porque a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança, ou paciência, deve ter uma ação contínua. Olha isso. Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Não é maravilhoso? Então aí está a finalidade das provações. Está o propósito de Deus em que nós desenvolvamos esses dois aspectos, suporte e paciência, para que o Espírito Santo atinja seus objetivos nos nossos lares. Então está aí, irmãs, considere essas duas coisas diante do Senhor, pensem sobre elas. Peço para o Senhor avaliar você. Senhor, nesse sentido de dar suporte ao meu marido, como eu estou? Me ajuda. Nesse sentido de exercer paciência em constante oração e intercessão, para que ele ganhe algo mais do Senhor, quem sabe algo que ele nunca ganhou até hoje, mesmo sendo um cristão. Não é? Porque, aliás, minhas irmãs, essa é a experiência de todos nós. Mesmo as irmãs aqui que já avançaram mais. Nós sempre estaremos ganhando algo mais do Senhor, Ele é infindável. Não é? Então, aí está. Vamos para mais um movimento, o terceiro. Movimento para com os filhos. Você está vendo a ordem? Movimento para com o Senhor, o sublime altar pessoal, devoção, estar aos pés do Senhor, não perder o fio de comunhão com Ele. Não permitir ao inimigo alcançar pontos de apoio na sua vida relacional. Quando compartilhávamos sobre batalha espiritual, nós falamos sobre isso, né? Pontos de apoio, irritação, descontentamento, impaciência, não é isso? São pontos de apoio para que o inimigo alcance vantagem e faça a desordem que ele pretende fazer nos nossos lares. Lembra que falamos sobre os pontos de apoio? Relembre essas coisas no seu coração, porque são pontos de apoio. Já que eu falei sobre isso, me permita aqui um parênteses muito rápido. Você se lembra do livro de Jó? Quando o Senhor faz aquela pergunta para Satanás, de onde vens? Você se lembra? Primeiro capítulo de Jó. O que Satanás responde? De rodear a terra e passear por ela. As irmãs estão lembrando do texto? Jó capítulo 1. Aí o Senhor diz assim, para Satanás, observaste o meu servo Jó? Às vezes nós pensamos que o Senhor está mostrando Jó
para Satanás. Satanás andou pela terra, rodeou a terra e ele não viu Jó. Então o Senhor está dizendo, olha aqui, você esqueceu de olhar esse homem aqui. Não é isso que o texto está dizendo, pelo contrário. O texto está dizendo que esse rodear a terra e passear por ela é o serviço de Satanás buscando vidas que representem testemunho para o Senhor. Então a pergunta, na verdade, é retórica. O Senhor está fazendo uma afirmação. Observaste o meu servo Jó. Porque você quer derrubá-lo, não é? Não é isso que você quer? Você quer arrasá-lo, você quer destruí-lo. Então, o Senhor disse, ele é um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Satanás diz, é claro que ele é esse homem. O Senhor só abençoa ele tem que ser esse homem mesmo. Então Satanás está acusando Deus de subornar Jó. Não é? Então o Senhor falou assim, Satanás disse, toca então na vida dele, e vamos ver se ele continua te servindo, te adorando. E o Senhor disse, está bem, toque na vida dele. E em um toque ele perdeu todos os filhos e todos os seus bens. Só sobrou sua esposa, que disse para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, já não resta nada para você. Ele disse, você fala como uma louca, nós temos recebido tudo dele. Então o Senhor o deu e o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, assim diz o texto. Então o Senhor vai fazer uma segunda rodada, porque Satanás pede, porque ele observou Jó. Ele viu que havia testemunho do Senhor em Jó. Meus irmãos, Satanás vê o testemunho do Senhor nas nossas vidas. Por isso ele atenta contra as nossas vidas. Sempre será assim. Porque ele não precisa fazer isso com o mundo, irmãos. O mundo é o seu cenário, o mundo é a sua arena. Ele somente atenta para aquilo que toca a beleza do testemunho do Senhor. Observaste o meu servo Jó. Então, irmãs, guardem isso. Nós somos, por um lado, um povo tão privilegiado, não é? As irmãs são tão privilegiadas, são mulheres cristãs, que amam o Senhor, temem ao Senhor. Algumas aqui têm seguido o Senhor por tantos anos. Mas a notícia tem que ficar clara para nós. Sim, Pedro também vai dizer isso na sua epístola, não é? O diabo, vosso adversário, anda ao redor. Você lembra da palavra de Jó? De rodear a terra e passear por ela. Pedro diz, ele anda ao derredor, rugindo e procurando alguém para devorar. E não é o mundo, não é o mundo, é a igreja. Resisti-lhe firmes na fé, vai dizer Pedro, né? Então, que importante, irmãs, saber que construir o seu lar não é uma questão puramente para o seu bel prazer, para o seu bem-estar, para a sua satisfação. Que delícia, um marido bom que cuida de mim, meus filhos que me obedecem, graças ao Senhor tenho crescido para Deus, tenho avançado, obrigado, Senhor. Mais que isso, irmãs, é realmente se esse marido bom, esse marido que cuida de mim, ele representa comigo algo que toca os propósitos do Senhor, o testemunho do Senhor. Não é só um homem batalhador, um homem reto, um homem íntegro. Jó também era, não é? Mais do que todos. Mas o Senhor fez algo nele para levá-lo a muito mais, a ponto dele dizer, agora os meus olhos estão te vendo, eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Porque antes eu disse, eu sou íntegro, antes eu disse, eu sou justo. Agora, estou parafraseando, né, a experiência de Jó, ele vai dizer, eu sou indigno, ponho a mão na minha boca, uma vez eu falei e não replicarei, né? As irmãs compreendem? Então por isso esses movimentos que nós estamos destacando aí. Então o terceiro movimento para com os filhos, vou passar rapidamente sobre ele, mas gostaria que você tivesse essa anotação aí. Não vou passar rapidamente porque é pequeno, mas porque nosso tempo é pequeno. Quando Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, para o seu registro aí, verso 15, ele está falando sobre essa relação marido e mulher. Então ele vai dizer assim, Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão, um texto muito conhecido das irmãs. Aí ele vai dizer assim, minha ênfase está no verso 15, 1 Timóteo 2,15, escute isso. Vai dizer assim, olha, essa mulher, Adão não foi iludido,
Não significa que isso foi melhor, não. Porque se ele não foi iludido, então ele pecou deliberadamente, conscientemente do que ele estava fazendo. Sua esposa enganada e ele deliberadamente pecando. Foi essa a história. Então diz, Adão não foi iludido, mas sua mulher sendo enganada caiu em transgressão. Esse é o verso 14 de 1 Timóteo 2. Aí o 15 diz assim, mas ela será preservada, porque ela caiu, certo? Então diz, mas ela será preservada através de... Agora você vai ter uma palavra linda aí, linda. É uma única menção, única no Novo Testamento. A palavra é tecnogonia. E aí foi traduzido por missão de mãe. Olha aí para a sua Bíblia. Outras traduções colocam de outra forma, né? Mas é a mesma ideia. Por isso estou citando a palavra no original. Tecno, filhos. Gonia, gerar. Então ela será preservada pela sua missão de gerar filhos. Homem não gera filhos. Né? Não cumpre essa função, certo? Quem cumpre a função de gerar, é óbvio que o texto se refere à gestação, minhas irmãs, claro. Né? O gerar filhos, gestação. Então essa é uma missão da mulher, não é uma missão do homem. Então diz, será preservada através da sua missão de mãe. Eu queria destacar essa frase aqui. Minhas irmãs, mais do que nunca, essa missão de mãe tem sido bombardeada na nossa geração. Agora, me parece um paradoxo tão grande, mas compreensível, esse paradoxo que vou citar para você considerar também. Olha só. Há 50 anos atrás, lá no início do chamado movimento feminista, então aconteceu tudo o que aconteceu. Também não preciso entrar em detalhes sobre isso. As ênfases feministas. Então as mulheres abandonaram os seus lares, basicamente, né, de modo geral, e foram cuidar das suas carreiras, certo? Foi isso que aconteceu. O resultado, nós sabemos. Então, alguns governos em particular, e cada vez nós temos visto mais esse movimento, né? Na Europa, por exemplo, ele é forte, constatando o dano em que esse movimento de deixar os lares para cuidar de carreira provocou nos lares, particularmente na geração seguinte, nos filhos, né? Então o que é que os governos começaram a fazer? Minhas irmãs, são governos ímpios. É o governo da Suíça, é o governo da Alemanha, é o governo da Holanda, do Suécia, Dinamarca, certo? Os países culturalmente aí mais elevados, digamos assim, né? E governos pagãos, não são cristãos. O que é que eles estão fazendo? Você sabe, né? Eles estão incentivando, com incentivos financeiros, claro, para que as mulheres retornem aos seus lares. Porque eles sabem que se os lares forem destruídos, a civilização será destruída, a sociedade será destruída. Então elas estão recebendo incentivos para voltar para casa. Se não me engano, na Alemanha, o pai tem 6 meses, 4 a 6 meses de férias quando o filho nasce. Alguns tiram parcialmente essas férias, outros tiram de uma vez. Você já pensou nisso? Isso no Brasil seria inviável, não é? Mas por que você acha? O patrão está perdendo um empregado, não é? Mesmo que ele tire as férias escalonadas, certo? Mas são 4 a 6 meses, depende do país, de férias paternidade. Você está vendo? Então, minhas irmãs, será que o mundo, diante da tragédia que está vivendo, está fazendo uma leitura melhor do que significa a família do que nós, que somos cristãos? Será que está? Às vezes parece que está, né? Claro que tem outros aspectos aí de muita perversidade, como nós estamos vendo, né? A própria destruição do conceito de família. É uma imensa perversidade, certo? Mas olhe esse detalhe que eu te apresentei aqui. Como ele é significativo. E como nós deveríamos, como igreja, estar na vanguarda disso. Não é, irmãs? Claro que é. Então, missão de mãe. Que lindo, né? Quando você, amada irmã, estiver diante do tribunal de Cristo, Ele não vai dizer assim,
Você sabe que esse tribunal não é para decidir se você é dele ou se você não é dele, né? Isso já foi decidido. Quem é dele não entra em juízo, certo? Nós não estamos falando desse juízo eterno. Nós já passamos da morte para a vida. Nós estamos falando do tribunal de Cristo, onde Paulo diz que todos nós compareceremos, todos nós, né? Para recebermos, segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Então, quando você estiver lá, ele não vai dizer assim, bem, pergunta número 1, como você foi como profissional? Essa pergunta nunca será feita, nunca. Essa pergunta é excluída, nunca. A pergunta que o Senhor fará, e claro, estamos ilustrando isso, né, irmãs? Claro, é a única maneira de tentar explicar esse assunto. A pergunta que Ele fará para vocês é, e a sua função de mulher? Você cumpriu bem? Primeiro, mulher. Você foi chamada para ser mulher. Você avançou no sentido da feminilidade? Até onde? O que esse avanço promoveu para outros? E agora, você foi esposa, e a sua função de esposa? E agora, você foi mãe, e agora o texto de Paulo para Timóteo, né? E a sua missão de mãe? Em que lugar ela ficou? Qual foi o resultado dela? Que importante, minhas irmãs, que importante. Então pense sobre isso, e peça discernimento ao Senhor. Não estamos dizendo, porque seria uma temeridade, seria um erro, que as irmãs devem deixar suas funções profissionais absolutamente. De modo nenhum. Mas o que definitivamente nós estamos dizendo, porque a Bíblia diz, é que a missão primária de uma mulher que tem filhos, porque tem mulheres que são casadas, por exemplo, e não têm filhos, certo? Então a missão primária de uma mulher que tem filhos a sua missão primária é cuidar dos seus filhos. Missão de mãe, preservada pela missão de mãe. Então, guarde esse movimento aí. Deixa eu citar para você uma tradução alternativa desse termo tecnogonia, que eu citei aí, né? Traduzido por missão de mãe. Olha que interessante. Ela será preservada cumprindo sua devida função e consentindo com todas as condições da vida de uma mulher. Vou repetir para você. É uma tradução alternativa do texto original, certo? Então a ideia está bem expressa nessa tradução, olha lá. Ela será preservada cumprindo a sua devida função e consentindo com todas as condições da vida de uma mulher. Não é, por que eu nasci mulher? Mas então por que isso é assim? Mas por que deve ser assim? Por que eu devo fazer isso, dar prioridade então à minha casa? Por que eu devo dar prioridade para os meus filhos? E a minha vida? E os meus planos? E os meus interesses? Não é? E a minha carreira? São coisas a serem realmente consideradas, amadas irmãs. Porque muitas já se perderam nisso e tempo não volta atrás, né? E muitas também, pela graça do Senhor, já estão colhendo, e algumas já colheram mesmo, os benefícios de terem entendido essa prioridade dada à família, né? Quarto e último movimento. Então, primeiro, o Senhor. Primeiro movimento para com o Senhor. Segundo movimento para com o marido. Terceiro movimento para com os filhos. Quarto movimento, graças a Deus por ele também, o movimento para com a igreja. Que importante, queridas irmãs. Vou repetir uma coisa que já disse aqui algumas vezes. Quando, de alguma forma, seja um cristão individual, então vale para você. Seja, por exemplo, um casal, certo? Que agora nos interessa mais ainda no caso dessa reunião. Eles estão de alguma maneira ali com dificuldades. Aqui ou ali, de uma forma ou de outra, todos têm, certo? E essas dificuldades estão fazendo com que eles se voltem muito para si mesmos. Isso é assim, porque devia ser assim, mas não é assim. E introspecção de cá, introspecção de lá, quem sabe cobranças, críticas, acusações e etc. Né? O que nós já vimos com os nossos olhos nesses anos servindo o Senhor, sabe o que é? Quando, de alguma maneira, esse casal compreende que o chamamento deles é maior
do que viverem simplesmente para si mesmos, um para o outro. E compreendem o chamado ligado ao corpo de Cristo, ao servir ao nosso Senhor, eles são livrados do cativeiro do ego. Porque, irmãs, problemas, dificuldades, conflitos, eles fortalecem o que cada um é em si mesmo. Não porque devia ser assim, mas não é assim, porque assim você está errado, eu já te falei, eu não falei, você insiste, etc. Isso vai fortalecendo cada vez mais nosso ego. Quando nós compreendemos o nosso lugar como servos na casa de Deus e tiramos nossos olhos do nosso umbigo e começamos a colocar os olhos nos outros, então nós somos livres desse cativeiro horroroso do ego. E encontramos liberdade no servir. Minhas irmãs, muitas histórias poderíamos usar para ilustrar isso. Deixe-me dizer uma delas aqui. Nenhum de nós pode fazer um juízo de valor sobre qual foi a vida que a Madre Teresa de Calcutá teve com Deus. Certo? Nenhum de nós pode fazer um juízo de valor. Nós sabemos que ela foi alguém que militou no meio católico romano, mas nós sabemos que o Senhor tem vencedores em todos os lugares. Certo? Nosso irmão na reunião passada falava sobre isso. O Senhor tem os seus vencedores, né? Tem os que o amam. O aspecto que eu queria destacar aqui sobre essa mulher, a chamada Madre Teresa de Calcutá, quem conhece a vida dela, foi que ela compreendeu o que significa a glória, a liberdade, o privilégio de servir a outros e tirar os olhos de si mesma. E viveu uma vida maravilhosa, não foi? Assim como muitos outros, que inclusive militaram no mesmo contexto. Pense sobre Francisco de Assis, por exemplo. Porque realmente, minhas irmãs, esses assuntos, conflitos, dificuldades, ansiedades, esse bate-cabeça, aquilo ali, um tentando arrumar o outro a vida inteira e não arruma nunca, isso fortalece horrivelmente o nosso eu. Então, por isso, nós estamos falando sobre esse quarto movimento. Se nós queremos avançar com o Senhor, e no caso das irmãs, nessa feminilidade madura, vamos receber do Senhor o tratamento e a capacidade de tirar progressivamente mais os nossos olhos do nosso próprio umbigo. Porque isso é tão precioso, irmãs. Bem, o que eu vou precisar fazer aqui, por causa da exiguidade do nosso tempo, e eu espero que você faça sozinha, vou te dar um caminho, porque eu preciso avançar para um pouco mais. Olha só. O livro de Provérbios diz, a sabedoria, Provérbios 9:1, a sabedoria edificou a sua casa, lavrando, quantas colunas mesmo? 7. Lavrou suas 7 colunas. Pergunta, como nós podemos encontrar quais são as 7 colunas na Bíblia? Onde elas estão? Então vou mostrar para você, sem que nós tenhamos condições, hoje pelo menos, de compartilhá-las uma a uma. Abra sua Bíblia em Tiago, por favor. Na epístola de Tiago. O livro de Tiago tem uma relação enorme com o livro de Provérbios e com o Sermão do Monte. Ele tem, se não me engano, 26 citações, diretas ou indiretas, do Sermão do Monte. A epístola de Tiago, uma maravilhosa epístola. E no capítulo 3, Tiago 3, abra por favor sua Bíblia, diz assim, verso 17, olha aí. A sabedoria, aí estamos, mesmo tema de Provérbios. Provérbios 9:1, a sabedoria edificou sua casa e lavrou 7 colunas. Aqui nós temos, a sabedoria, porém, que desce lá do alto, conte aí, vá contando. Primeiramente, pura, número 1. Depois, pacífica, número 2. Depois, indulgente ou moderada, no sentido da palavra. Depois, número 4, tratável ou conciliadora, persuasível. Depois, plena de misericórdia e de bons frutos. Estamos aí no número 5. Plena de misericórdia e de bons frutos. Número 6, imparcial. E número 7, sem
fingimento ou sem hipocrisia. 7 colunas. Se nós fôssemos estudá-la, quem sabe quando tivermos um outro encontro com irmãs, nós podemos fazer isso. Seria muito bom nós entrarmos em cada uma dessas palavras e vermos como elas se aplicam às nossas vidas. Eu vou passar para as irmãs o sentido delas, porque você já pode levar para sua casa, se está anotando, ou depois conferir na gravação, para que você faça a sua meditação. Olha só, pura, é a coluna 1, certo? Primeiramente, pura. É assim que a mulher sábia constrói sua casa. Presta atenção, não é? É com essa sabedoria que desce do alto. A mulher sábia constrói sua casa com a coluna, primeira coluna, pura, que significa sem mistura, significa limpa, significa sem carnalidade, significa modesta. A palavra é agnos. Número 2, se você não conseguir anotar tudo, depois você veja a gravação, por favor. Pacífica. A sabedoria do alto torna as pessoas pacíficas, ou seja, a paz depende da pureza de coração. Ela é primeiramente pura, depois pacífica. Então, se não houver essas qualidades que nós mencionamos aí no sentido dessa palavra pura, sem mistura, limpa, sem carnalidade, modesta, não haverá paz nesse lar, porque não há pureza. Onde não há pureza, não há paz. Olha que importante, irmãs. Número 3, indulgente. A palavra para indulgente é moderada. Será que, no caso específico das irmãs, as irmãs têm sido moderadas? O que significa mais essa mesma palavrinha na língua original? Veja, gentil, decorosa, decente. Olha essa última ideia, conveniente. Que lindo, irmão. Conveniente. Uma mulher conveniente e não uma mulher inconveniente. A próxima, indulgente. Já falei, né? Tratável é a próxima palavra. É uma menção única no Novo Testamento. O que significa? Uma mulher conciliadora, não uma mulher briguenta. Lembra que Provérbios fala assim? É melhor morar na rua do que numa casa com uma mulher rixosa. Ele diz que essa mulher rixosa, ela é como gotear da chuva. Tom, 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 tom na cabeça o tempo todo. Né? Então, tratável, diz a palavra, conciliadora, persuasível. Olha essa palavra, irmãs, persuasível. Mulheres que se deixam persuadir, não são turronas. Não acham que a ideia delas é a melhor, não é? Então o marido é que não entende que esse aqui é o caminho que tem que ser seguido, porque é assim que ela entende. Né? Então ela não é persuasível. Olha essa palavra, dentro da ideia de tratável, certo? Segundo, ainda nessa ideia, tratável, responsiva. A gente teria muito para falar sobre essas coisas, não é? Vamos deixar para um encontro nosso desse fim de ano. E eu tenho mais uma ideia, que obedece facilmente. Irmãs, que coisa. Não é obediência cega. Nós só devemos a obediência estrita ao nosso Senhor, certo? Mas é um coração disposto a obedecer e não a retrucar. Plena de misericórdia e de bons frutos. Essa aqui eu vou definir assim para as irmãs. Vocês estão anotando aí? Dá um tempinho, por favor, e presta atenção. Plena de misericórdia e de bons frutos. Olha só, o que é isso? Uma disposição interior para tudo que é bom e amável. Tanto para ajudar, olha o suporte que falamos lá no início. Tanto para ajudar, quanto para perdoar. Por isso diz, plena de misericórdia. Que lindo, não é? Para onde iríamos nossos lares sem isso? Já teriam sido destruídos. Né? Plena de misericórdia e de bons frutos. Imparcial. A ideia é sem suspeição. Coríntios 13 também diz que o amor não suspeita mal. Né? Então, sem suspeição, imparcial. E também sem disputas, ou sem parcialidade, sem partidarismo. E o último, sem fingimento, a ideia é muito clara, né? Sem dissimulação, sem hipocrisia,
sem disfarce. Coisa feia de simulação, né, irmãs? E muitas vezes esse recurso é usado não é só por mulheres, obviamente não, por homens também, dissimulados, né? Bem, agora eu vou terminar. Para que então, se nossos queridos irmãos tiverem algo a complementar, isso possa ser feito com uma certa tranquilidade. Queridas irmãs, o peso maior da minha carga nessa noite está aqui, agora. Estamos no fim, mas é agora que chegamos, no peso principal. Eu disse para as irmãs que a maior carga que o Senhor colocou no meu coração para essa noite foi relacionada à feminilidade madura. E não exatamente ao que decorre, né? Uma esposa e uma mãe, mas uma mulher madura, independente até dela ser casada ou não ser casada, certo? Então vamos pensar sobre o que seria a glória de uma feminilidade madura. Antes de entrar nisso, eu vou destacar aqui, meditando nisso, separei 5 aspectos que eu gostaria de citar, para você levar, orar, não jogue na sua gaveta, por favor, ore sobre essas anotações e medite. Mas antes de dizer isso, ainda queria dizer mais uma coisa, sobre essa glória da feminilidade madura. Minhas irmãs, não existe nada mais atraente nesse mundo do que uma mulher madura, no sentido de feminilidade. Assim como não existe nada mais atraente nesse mundo, é válido também para o outro lado, do que uma masculinidade madura. Porque o que as irmãs têm visto a respeito de masculinidade hoje é uma barbaridade. Essa é a verdade, não é? Homens fracos, omissos, indecentes, sedutores, não é? Isso é o símbolo de masculinidade, não é? O avesso do que a palavra de Deus ensina. Então, que coisa linda é uma masculinidade madura e uma feminilidade madura. Nosso caso de hoje, feminilidade madura. O texto de Coríntios 11 diz que a mulher é glória do marido. Por isso nós colocamos o tópico assim, a glória de uma feminilidade madura. Vamos lá, número 1. O que seria uma feminilidade madura? Primeiro, descobrindo o real significado de ser ajudadora. Não é essa a função que o Senhor deu às irmãs? Assim como Ele deu uma grande função para os irmãos que são casados. Enorme. De assumirem a responsabilidade de, em Deus, porque Cristo é o cabeça de todo homem. Então esse homem, em Cristo, ele assumir a responsabilidade de administrar o seu lar, para a glória de Deus, né? Função dele. Agora a função dela, repetindo, número 1 então, descobrindo, eu coloquei em gerúndios aqui, sabe por quê? Porque é processual. Não vai virar uma chave aí no coração das irmãs e descobrir. As irmãs vão descobrindo o real significado do que é ser ajudadora. Far-lhe-ei, como tudo começou? Far-lhe-ei uma ajudadora, que lhe seja compatível, lhe seja idônea. Então essa é a função, claramente designada. Agora, queria que você registrasse também isso aí. Como que nós poderíamos definir o que seria uma ajudadora adequada? Boa pergunta. Então vamos defini-la assim, olha. Uma prontidão para reconhecer, receber e estimular a liderança masculina. Eu estou certo que eu estou falando para um grupo de irmãs, são cristãs, que compreendem o lugar para o qual o Senhor chamou o homem, no caso específico o marido, para exercer sua função, liderança, obviamente, né? Como o Senhor designou. Então, se nessa relação a esposa é ajudadora, o que ela vai fazer? Deve fazer?
Vou repetir então a frase para você meditar. Uma ajudadora, mulher, que compreende e que tem alcançado o sentido de uma feminilidade madura, então ela tem uma prontidão, vou repetir, em reconhecer, guarde isso, irmã, receber e estimular, ou fortalecer, se você quiser, a liderança masculina. Você acha essa frase importante? Irmãos, ela é extremamente importante. Porque se ela não for compreendida, o que acontece no lar? A guerra dos sexos. Certo? Guerra dos sexos. Quem entende melhor, quem sabe mais, quem teve mais experiência, quem conhece melhor a vida, e etc. Né? Quem veio de um melhor lar, fala, você se converteu em quantos anos? Você não aprendeu nada, você era um mundano. Não é? Eu vim de um lar muito mais ajustado, compreendo os princípios de Deus, né? A guerra dos sexos. Então, feminilidade madura. Se a mulher compreende a função para a qual ela foi chamada, ser mulher, então ela tem uma prontidão para reconhecer liderança masculina. Tem prontidão para receber liderança masculina. E tem prontidão para estimular. Acho tão importante essa última palavra, irmã. Você não acha? Estimular liderança masculina. Porque se ela está estimulando, então realmente é uma prova, é a prova mais cabal de que ela compreendeu o que é uma feminilidade madura. Porque ela está estimulando a liderança masculina. Então pense nisso, irmã. E peça ao Senhor que vá vasculhar no seu coração. Se você tem sido assim. Reconhecido, recebido e estimulado. Liderança masculina. Irmãs, vocês têm no Senhor mãos únicas para fazerem isso. Mãos únicas. Nesse sentido, há só 2 tipos de mãos de mulheres cristãs. Nesse sentido que estamos abordando aqui. Sabe que tipos são? Mãos estimuladoras ou mãos manipuladoras. Só esses 2 tipos. Ou a sua mão é manipuladora, nesse sentido da liderança masculina. Ah, sim, ele é meu líder, diante de Deus eu reconheço. Só que eu o manipulo, para que ele lidere como eu quero e cumpra os meus desejos. Faça a minha vontade. Mãos manipuladoras ou mãos estimuladoras. A coisa mais maravilhosa na vida de um homem, marido cristão, é ser tocado por mãos estimuladoras. A coisa mais horrível é ser tocado por mãos manipuladoras. Segundo, também coloquei em forma de gerúndio. Abandonando a tentação de manipular, reclamar ou amargurar-se. Então, se no primeiro, descobrindo esse real significado de ser ajudadora, foi o primeiro ponto que colocamos, né? Agora, abandonando a tentação, vou repetir, de manipular, reclamar ou amargurar-se. Porque algumas mulheres, mesmo cristãs, batem numa rocha muito dura, né? Não é verdade? Seus maridos. É uma tendência muito natural dos homens. Não é nada espiritual, certo? Natural, eu estou dizendo. De que quando recebe essas batidas, a rocha endurece mais ainda. A cabeça fica mais dura ainda. Por causa dessa oposição. Por causa de mãos manipuladoras. Não é? Sei que é a experiência de muitas aqui. Então, abandonando a tentação de manipular, reclamar ou amargurar-se. Sabe, irmãs, vamos nos cuidar para que, ao receber liderança dos seus maridos, vocês não estejam o tempo todo apontando um caminho melhor. Não é que não haja um caminho melhor, pode haver, certo? Mas o que eu disse aqui foi apontando todo o tempo um caminho melhor.
Sabe o que você está dizendo para ele? Você não sabe de nada. Eu é que sei. Então é melhor que seja assim, melhor que a gente vá lá, melhor que não faça isso, melhor que não faça aquilo. O tempo todo apontando o caminho. Pense sobre isso, irmã. Pense sobre isso. Porque isso ofende os propósitos do Senhor. E isso são mãos manipuladoras. Não são mãos estimuladoras. Tenho visto pela graça do Senhor irmãs que têm aprendido algo. Vou dizer aqui algo para você que pode até te chocar. Mas eu quero que você ouça. Ser chocada é importante. Irmãs que aprenderam a seguir a liderança dos seus maridos, sem ainda estarem com a plena pelo menos, convicção de que o caminho a seguir deveria ser aquele. Certo? Mas seguiram a liderança dos seus maridos. E a decisão deles foi errada. Realmente não era o melhor caminho. Mas nem ele, nem ela tinham ou ele tinha uma convicção, não, é isso que devemos fazer. Ela não tinha uma plena convicção, certo? Aquele caminho foi seguido e era o caminho errado. Temos visto mulheres que têm aprendido a simplesmente colherem os frutos dessas ações aos pés do Senhor. Simplesmente. Dizendo, Senhor, ajuda-nos agora. Socorre-nos agora. Porque se estava claro para o meu marido, está claro que ele não pôde entender bem o Senhor. E para mim não estava nada claro. Se era por aqui ou se era por ali. Porque se estivesse muito claro para ela, então ele não deveria ter tomado essa decisão. Certo? Ele deveria dizer, vamos orar mais então. Vamos esperar mais. O Senhor é fiel. Mas se estava claro para ele e não estava claro para ela, e ela seguiu a liderança dele, e as coisas deram erradas, qual deve ser a atitude dela? De uma mulher que esteja desenvolvendo uma feminilidade madura. Ela reconheceu, ela recebeu, ela estimulou a liderança do seu marido. E eles tiveram que ir juntos diante do Senhor, dizendo, Senhor, olha esse irmãs. Daniel, quando o povo estava num desastre, no cativeiro da Babilônia, Daniel era um homem santo de Deus, um profeta do Senhor. Foi para lá um jovenzinho, não é? Que não se corrompeu com nada na Babilônia, amando o Senhor, servindo o Senhor, pagando o preço de servir o Senhor na Babilônia. E quando ele olhava para o povo, naquela degradação e orava, ele não dizia, eles pecaram, eles erraram. Senhor, tem misericórdia deles, porque eles erraram. Ele vai dizer, nós pecamos contra ti. E Daniel está se incluindo, porque ele está orando como nação e não como indivíduo. Você está vendo, irmã? Então as irmãs estão vendo o que significa feminilidade madura. A capacidade, vamos colocar esse ponto aí de outra forma então, a capacidade de enfrentar os erros juntos, sem cobrança, sem dizer você é um cabeça dura, você precisa aprender a buscar Deus, você precisa aprender a esperar, não é? Então, esse é o segundo ponto que eu queria sugerir. Abandonando a tentação de manipular, reclamar ou amargurar-se. Eu coloquei um pouquinho sobre cada uma dessas palavras para tentar ajudar também um pouco mais. Olha só. O que seria manipular? O reverso disso. Manipular ao invés de enfrentar os desafios relacionais. Então os desafios estão aí. A vida conjugal é um desafio todo o tempo. E ao invés de enfrentar os desafios, faz-se a opção para manipulação, ao invés de um enfrentamento diante de Deus, em primeiro lugar, e um com o outro, dos desafios que a vida conjugal apresenta, juntos. Né? A segunda palavra que eu coloquei, reclamar. Reclamar. Do quê? Como eu disse aí, né? Sempre dizendo e apontando um caminho diferente. Sempre, todo o tempo. Reclamando de ações e de decisões do marido. Por que você fez assim? Por que você falou assim? Por que você... Né? E a terceira palavra que eu usei aí, amargurar-se, não foi? Amargurar-se. Hebreus 12, 15 diz assim, não haja em vós nenhuma raiz de amargura, que brotando, olha as palavras, ela brota, irmãs, brota e cresce, brotando vos perturbe.
Vidas perturbadas, relacionamentos perturbados, mulheres perturbadas, filhos perturbados. Porque o texto continua assim, olha, ela brotando vos perturbe e por meio dela, da amargura, da raiz da amargura, muitos sejam contaminados. Vamos para o número 3. Lembre-se, todos são aspectos dessa feminilidade madura. Número 3. Crescendo na compreensão de que a mulher foi criada por Deus para nutrir outras vidas. Quero repetir, irmãs, porque esse é um santo privilégio que vocês têm. Vocês, mulheres. Crescendo na compreensão de que a mulher foi criada por Deus. Acho tão lindo que a própria gestação é uma manifestação divina na mulher, essa frase que estamos colocando aqui. Criada para nutrir outras vidas. E aliás, essas vidas que serão nutridas, né, elas são uma expressão externa daquelas, quando é o caso da imensa maioria das mulheres, né, que geraram filhos, daquela que começou como uma sementinha lá no ventre dela, criadas para nutrirem outras vidas. Então, feminilidade madura é crescer nesse entendimento. Eu fui criada por Deus para nutrir outras vidas. Agora, deixa eu ler uma coisa para você. Uma irmã chamada Elizabeth Elliot. Olha que lindo o que ela disse. Ouça aí com cuidado. Uma mulher solteira pode ser mãe de muitos filhos. Ela pode ser mãe espiritual, como Amy Carmichael, aquela irmã que alojou órfãos indianos na sua casa. Você se lembra? Se me lembro bem, aqui não me falha a memória, acho que não, o irmão Stephen Kong, que muitos aqui conhecem, durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele estava saindo da China, ele teve um tempo na Índia. E na Índia ele conheceu Amy Carmichael, pessoalmente, e conheceu o trabalho dela, com aqueles jovens, com aquelas crianças órfãs indianas, da qual ela foi mãe. Amy Carmichael, solteira. Ela nunca se casou. Então, ela pode ser mãe espiritual como Amy Carmichael, oferecendo o seu celibato e transformando-o para o benefício de muitos filhos. Mais do que uma mãe biológica poderia ter. Não é? Agora, olha que linda ela colocou no final dessa frase dela, essa irmã, Elizabeth Elliot. Olha o que ela diz. Tudo é recebido e é santificado por aquele a quem é oferecido. O Senhor. Ela nutriu essas crianças para o Senhor, órfãs, indianas, pobres. Então ela diz, tudo é recebido e é santificado por aquele a quem é oferecido. Que maravilha, irmãs. Quando nós oferecemos nossos filhos ao Senhor, tudo é recebido e tudo é santificado por aquele a quem é oferecido. Passem eles pelos que passarem. Algumas mães mantêm seu joelho no chão até os 60 anos, 70 anos, 80 anos, para que filhos conheçam o Senhor ou se voltem ao Senhor quando se extraviaram. Minha mãezinha orou pelo meu irmão, extraviado do Senhor, por algo em torno de 40 anos, até que ele retornou ao Senhor. Tudo é recebido e é santificado por aquele a quem é oferecido. Então, esse número 3, feminilidade madura, crescendo na compreensão de que a mulher foi criada para nutrir outras vidas. Deixa eu colocar ainda uma ilustração dentro disso. Vamos pensar sobre mulheres solteiras agora. É a experiência nossa, irmãs, no nosso próprio convívio aqui como Assembleia.
mulheres solteiras, que passaram pela nossa vida, pelas nossas famílias, nós que temos famílias e que criamos filhos, mulheres solteiras, que passaram e ainda passam pelas nossas famílias, cuidando dos nossos filhos como se fossem delas. E a elas, nós devemos muito das nossas bênçãos, porque elas passaram pelas nossas famílias. Há uma irmã aqui, solteira, que quando nossos filhos eram muito pequeninos, e por algum motivo eu não estava em casa, à noite, numa reunião, num afazer qualquer, necessário, ou mesmo durante o dia, ela colocava a nossa filhinha no seu carro e dava voltas no quarteirão aí da cidade para ela dormir. Tratou da nossa filha como se fosse filha dela. Filha que ela nunca teve. Mulheres solteiras, que de alguma maneira, cada um no seu limite, na sua capacidade, compreendeu que mulheres foram criadas para nutrir outras vidas. Ai, mas como nós precisamos retornar a isso nos nossos corações? Que importante isso é. E eu sei que ainda há irmãs solteiras nessa assembleia que continuam fazendo a mesma coisa. E também irmãs viúvas. E ainda, mulheres solteiras que investem suas vidas em jovens, discipulando-os, acompanhando-os, vivendo com eles as crises deles, que em determinados momentos, por vários motivos, eles não têm nem condições de compartilhar com seus próprios pais. Não têm, eles têm vergonha, têm medo. Então eles compartilham com essas pessoas. Mulheres solteiras que investiram suas vidas ajudando jovens, discipulando jovens. Nós somos testemunhas disso. E eu sei que há muitas irmãs aqui, jovens, que poderiam se levantar e dar testemunho do que eu estou falando. Foram cuidadas, ajudadas, encorajadas, discipuladas por irmãs solteiras, mas que entenderam que elas foram chamadas para nutrir outras vidas. Feminilidade madura. Número 4. Eu já estou terminando. Eu queria chamar de domesticidade. O que é domesticidade? Domesticidade é tudo aquilo que tem relação com a vida doméstica. Domesticidade. Essa é uma característica marcante em uma feminilidade madura. Quando essa feminilidade não é madura, não é desenvolvida, então isso não está presente. O que essa mulher vai buscar fazer é cuidar da vida dela de alguma maneira. Carreira, profissão, mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. Já ouvimos mães dizerem mais de uma vez, uma triste colocação, que se pudessem voltar atrás, não teriam filhos, porque filhos atrapalharam sua vida profissional. Mas feminilidade madura inclui domesticidade. Preste atenção nisso, irmã. Agora, domesticidade, então, é uma dedicação prioritária. Preste atenção na palavra prioritária. Porque não estamos falando que a mulher não possa exercer algum tipo de função extralar. Não. Mas qualquer função extralar que interfira na sua função lar é perniciosa. Afeta e ofende os propósitos do Senhor. Então isso tem que ser ordenado. Dedicação prioritária à vida doméstica.
E número 5, para eu terminar. Perseverando no encargo divino de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar o seu lar. As irmãs sabem, penso eu, que essas palavras são tiradas de 1 Pedro 5, né? 1 Pedro 5,10 diz assim: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Você tem sofrido no seu lar, irmã? Tem sido desafiador? O suporte, a paciência, o receber e nutrir e estimular liderança masculina, tanto do que falamos aqui nessa noite, tem sido desafiador? Então preste atenção. O Deus de toda graça necessária você terá. Tiago vai dizer, antes ele dá maior graça. O Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Essa palavra fundamentar aí está por último, né? É tão importante, porque fundamentar fala de uma casa edificada, não é isso? A mulher sábia constrói sua casa. Então Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Tenha paciência, persevere, perseverando no encargo divino de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar o seu lar. Porque a mulher sábia constrói o seu lar e a tola derruba o seu lar com as suas próprias mãos. Então, nós estamos terminando onde começamos. Provérbios 14:1. Que privilégio as irmãs têm de serem cooperadores do Senhor, para construírem os seus lares, para que os seus lares sejam o quê mesmo? Testemunho da beleza, da glória do Senhor. Irmãs, minha última palavra aqui será a seguinte: considere esse assunto de feminilidade madura. Não apenas de você amadurecer espiritualmente. Eu sei que pela graça do Senhor você tem crescido. Claro que estou falando de modo geral, né? O Senhor tem falado conosco. O Senhor tem se dado a nós, não é? Nós estamos aqui por qual motivo? Se não tivéssemos uma realidade pulsante no nosso coração, uma realidade viva com Ele e uns com os outros, nós não estaríamos aqui. Vamos ficar em casa, né? Então isso tem sido verdade. O Senhor tem trazido para nós mais substância, espiritualmente falando. Mas considere essa outra coisa. Você tem se desenvolvido como uma mulher. No que isso significa? Feminilidade madura. Coisa linda é essa. Então que o Senhor nos ajude nisso. Leve essas anotações com você e ore sobre isso. Quem sabe, em encontros futuros, nós vamos ter mais tempo para entrar nessas questões com mais calma. Vamos orar. Senhor, continua nos ajudando ainda nessa noite. Se há alguma carga a mais no coração de algum irmão, continua falando no nosso coração, confirmando, estabelecendo e nos ajudando a guardar a Tua semente, Senhor. Carecemos tanto de avançar nesse assunto. Ajude as irmãs, Senhor, encoraje as irmãs, desperte as irmãs, ajude as irmãs a verem o sentido dessa feminilidade amadurecida e a serem realmente ajudadoras segundo o Teu coração para os seus maridos. Que eles sejam quebrantados, que eles sejam trazidos a convicções, que eles sejam amparados e que eles avancem na sua função de homens, de maridos e de pais, através da vida amadurecida das nossas irmãs. Assim nós oramos, Senhor, recorrendo a Ti, nossa fonte de toda a vida. Nossos olhos se fixam em Ti, Senhor, supre-nos, fala-nos ao coração, ainda mais te pedimos, no Teu precioso nome. Amém.